Olá a todos! Vamos fazer alguns exercícios aqui de inclusão, de adição de referências e já eu mostro também como a gente vai fazer a instalação do plugin do browser, que é o Zotero Connector. Tá? Só para a gente pegar aqui mais ou menos de onde a gente parou, eu acho sempre de bom tom trabalhar em conjunto com o Google Scholar. Mesmo que a gente esteja, claro, trabalhando com bases específicas dentro de um escopo de uma área de conhecimento, mas o Google Scholar que oferece a maneira mais genérica de você conseguir fazer uma pesquisa, um levantamento seria lá, até para os alunos também de graduação de pós, em fases iniciais de um levantamento é sempre bom, pelo menos navegar ali. Então vamos só pegar aqui como exemplo, deixa eu abrir aqui o Google Acadêmico. Quero fazer uma pesquisa bem aberta, tem colon cancer, covid. Eu vou pegar, eu estou naquela linha do Zika aqui, como um exemplo qualquer, ver aqui algumas opções. É o seguinte, normalmente o que a gente faria? Né? Eu estou fazendo essa pesquisa, mesmo que como exemplo aqui genérica, mas normalmente a gente teria algumas opções que seriam o seguinte, de cara já identificar o link para o PDF, né? O Google dá muito claro isso aqui, geralmente nessa coluna vertical aqui que aparece no lado direito, é uma indicação de que a gente tem acesso ao artigo na íntegra. Se a gente fizer aquele login lá do proxy do FRJ, do café, mais uma chance de a gente conseguir identificar essa disponibilidade dos artigos na íntegra, porque o sistema ele reconhece que a gente está fazendo um acesso via proxy do FRJ, ou, claro, se a gente estiver logado no campus, os computadores automaticamente já estão identificados pelo próprio cabeamento ali para poder garantir esse acesso, né, da oferta que é o FRJ, que o Portal CAPES oferece. Mas aí, normalmente, quando também tem esses artigos de acesso livre, né, que são publicados já gratuitamente, a gente já consegue identificar logo aqui. Nesse caso, então, aqui um artigo da Lancet, o que eu faria, assim, naturalmente, seria o seguinte, baixar o PDF, guardar esse arquivo no meu computador, né, no meu computador de base, e depois fazer o upload lá no Zotero. Esse seria o jeito mais tradicional. Então, vocês viram aqui, né? Eu abri o link, baixei o arquivo. No Zotero tem um falso caminho, as pessoas se confundem um pouco, que é esse importar aqui, ó. Quando você clica na seleção do importar, na verdade ele não dá a opção de você necessariamente importar um PDF, ele dá outras opções, que isso aqui é outra coisa, que a gente vai ver já adiante. Não é aqui que a gente faz essa inclusão no PDF aqui. Talvez a coisa mais fácil de fazer seria simplesmente identificar onde o arquivo foi baixado. Geralmente tem uma pasta ali de download no computador ou na área de trabalho, que como eu gosto de fazer, porque aí fica até mais fácil de identificar. Aí o Zotero faz aquele processamento breve aqui, de se ele vai incorporar os metadados ou não, mas está aqui, o arquivo está aqui. Processou aqui, está aqui, o registro está aqui. Tanto, né, a referência PY e o arquivo PDF que eu acabei de baixar. Então tá aqui. Então assim, esse seria o caminho mais simples, né? Aqui também teria a opção de você fazer uma inclusão pela cópia armazenada, um link. Aí você seleciona aqui, também é possível fazer essa inclusão dessa forma, tá? Tem um outro método também lá no próprio Google Acadêmico. A gente pode pegar esse mesmo registro aqui, ó, e fazer o seguinte, tem esse site aqui, né, que é um padrão aqui desse snippet, né, que eles chamam. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha com aquelas opções lá do Heffernan, que a gente conheceu no Mendeley, BibTeX, enfim. Se eu pegar aqui o próprio BibTeX, o Heffernan poderia fazer a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai gerar um arquivo, né, uma coisa aqui aberta, que eu posso salvar. Eu vou dar um Ctrl S aqui, salvo como um arquivo mesmo, um arquivo de texto, um TXT, tá, na minha máquina. E aí eu posso fazer assim, eu volto lá no Zotero, vou fazer aqui arquivo, aí aqui sim eu posso fazer essa importação, tá? Importação de um arquivo, e eu vou selecionar esse arquivo que está aqui, que eu acabei de baixar. Ele pergunta aqui as opções de criação de pasta e tudo mais. O arquivo foi importado e ele criou uma pasta aqui automática aqui, ó, do Google Scholar, tá? Então, é o mesmo registro, tá? Aqui, ó, os dois estão aqui. Tem uma outra opção ainda, que é o seguinte, que é assim, quase ninguém vai fazer dessa forma. Você pode abrir esse arquivo, se for um TXT, um BibTeX em formato TXT, um XML, alguma coisa nesse sentido, você pode abrir aqui o arquivo, né? E aí eu vou fazer aqui, eu vou vou selecionar tudo e copiar, tá? Eu selecionei, eu estou fazendo pelo próprio teclado, tá? Eu seleciono o texto e copio, dou um Ctrl C. Aí eu venho aqui, ó, de novo, no arquivo, só que aqui tem importar da área de transferência. Aí quando eu seleciono, ele faz a importação automática aqui, ó. Tá vendo? Ele importou.
Então, assim, essas seriam as 3 formas mais tradicionais de manuais, né, mais artesanais de incluir um artigo aqui na biblioteca. Esse aqui, ele acabou incorporando também o PDF, né, que na verdade é o partido da inclusão do PDF e ele gerou depois a referência PAI aqui. Esses outros 2 não, ele só fez a inclusão da referência sem associação do PDF. Aí lembra na aula anterior, nesse caso, como a gente tem 3 versões aqui idênticas, eu posso identificar aqui, né, só nos itens duplicados, os 3 estão aqui. Tá? Aí o ideal é fazer o quê? Fazer a mescla. Eu seleciono qual que eu quero manter como a base e os demais eles vão ser subsumidos ali nesse aqui. O que está mais completo é esse que tem um PDF, né, que está aqui 28 horas e 54. Aí eu mesclo usando aquele anterior como base e eu excluo as duplicatas, tá? Interessante também que assim, ele fez automaticamente ele criou uma pasta nova, uma coleção, a partir daquela inclusão que eu fiz no Google Scholar. Tá aqui. Isso é comum também. Às vezes, quando a gente faz aquelas importações no atacado, normalmente cria-se uma pasta. Ele pergunta se você quer essa opção. Mas acho interessante manter a pasta, até por uma questão de organização aqui. Depois vocês podem editar da melhor maneira. Ou simplesmente... se eu quiser excluir, eu posso remover também, não tem problema nenhum. A referência vai continuar na minha biblioteca, eu só vou excluir a pasta. Agora, aí é o seguinte, essas são as versões que eu falei mais artesanais. Hoje em dia, no mundo de 2022, ninguém vai fazer dessa forma. Assim, é o caminho mais antinatural, seria esse. A única forma de você fazer uma inclusão artesanal, eu já mencionei isso antes, é você ter uma referência que você não encontra na internet. Seria talvez o que seria um exemplo? Ou um livro impresso, que você não tem nenhuma indicação dele, nenhuma referência dele na internet, que você não consegue extrair ele nenhum dado que você possa copiar e colar de maneira rápida. Ou então, de repente, algum artigo, ou uma reprodução de artigo, uma xerox também de um artigo muito obscuro, que você não consiga trabalhar, encontrar da mesma forma, que você não consiga extrair aquela versão dele já em formato digital, que você vai ter que fazer uma inclusão manual. Acho que seriam esses 2 exemplos mais também de uma inclusão artesanal, tá? Agora, o que qualquer pessoa em sã consciência faria é o seguinte: a gente vai lá no Zotero, vai fazer a instalação do plugin do browser, igual a gente fez lá no Mendeley. O Zotero tem um Zotero Connector, tá? Logo nessa página aqui inicial, tanto se vocês vierem por aqui, no Zotero.org, logado ou não, na página de download, se eu clicar aqui, ele vai dar sempre essas 2 opções: a instalação do aplicativo, que você instala na máquina, e logo aqui também a instalação do conector. E ele automaticamente reconhece o tipo de browser que está usando. Eu acho que a gente tem que ver depois aquelas opções, mas eu acho que o Zotero só funciona bem com o Firefox e com o Chrome. Não sei se ele tem compatibilidade aqui, ó, com o Edge, Safari. Acho que é razoável. São os 4 principais. A não ser que você use algum outro, não sei. Poderia gerar algum tipo de entrave ali, mas assim, Firefox ou Chrome não tem erro, tá? Então esse daqui é um caminho, eu posso instalar por aqui, ou também lá no próprio Zotero, se vocês aqui eu navegar nesse menu, tem ferramentas, instalar o conector com o navegador. Se eu clicar aqui, ele é só um link, que ele me joga de novo para aquela mesma página, que é bem similar, de instalação, tá? Então eu vou instalar aqui, e vocês façam isso também, tão logo quanto for possível. Eu estou logado no Chrome, né, no meu computador pessoal, e vou fazer a instalação aqui. Na verdade, eu já falei também isso, eu uso o Brave, que é uma versão do Chrome, mas é baseado no Chromium, que é a Chrome, mesma coisa. E o importante é que ele reconhece isso de maneira automática. Eu vou adicionar, vocês só sigam aquelas autorizações e toquem aí adiante. Tá, ele concluiu aqui a instalação, aí aparece aqui o iconezinho, e eu sempre gosto de botar esse pin, que aí ele vai ficar sempre visível aqui. Tá? E aí, sim, o que esse ícone faz? A gente já viu no Mendeley, ele faz uma importação a partir da navegação que a gente está fazendo. Então, como hoje em dia quase tudo que a gente faz de levantamento bibliográfico de uma pesquisa específica está concentrado na internet, fica muito mais fácil de você fazer essa importação dos registros. A gente voltar lá naquele exemplo da Zika, na mesma página que eu estava antes, claro que aqui tem 582 mil resultados, e aí assim, mas eu selecionando um deles, tipo esse aqui, ou na página, né, aqui tem 2 opções, ou na página da Science Direct, que eu poderia acessar via proxy, ou aqui nesse link, que é um link aberto do Lancet, que é onde o artigo foi publicado originalmente.
Aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu tô com a página aberta, e aí, claro que, independente de ter aqui um link bem óbvio de baixar o PDF, que é esse daqui, mas eu tô com o Zotero instalado, eu posso clicar aqui, só vou confirmar aqui, porque é a primeira vez que estou usando. Tá vendo aqui, ó, esse ícone, ele está identificando aquela coisa da iconografia, ele trabalha bem essa coisa dos ícones. O próprio ícone já é um ícone de um artigo, né, de um documento tradicional. Aí, ó, quando eu clico, o que ele faz? Ó? Ele está fazendo sozinho. Ele faz a importação lá na minha biblioteca, eu posso até escolher aqui. Por enquanto eu tô zerado de biblioteca, né? Eu poderia escolher aqui as pastas, tá vendo? Ele me dá já essas opções, já inclui tags. Fica a critério de vocês aí. E aí eu concluo e ele já vai ter jogado lá de volta na biblioteca, né? Tá aqui de novo, apareceu mais uma cópia daquela mesma artigo que a gente estava trabalhando antes, tá? Então, assim, esse é o caminho mais simplificado. Se eu tivesse, por exemplo, aqui a Science Direct, na verdade, que é um agregador, a Lancet é o journal, né? Então, o Google Scholar me jogou tanto, me deu a opção de jogar direto para o journal ou de jogar para o agregador. Mas faria da mesma forma. Eu posso clicar aqui, talvez aqui ele consiga me dar algumas opções até a mais. Às vezes ele faz um rastreio de encontrar esses artigos relacionados, e é comum também acontecer esse tipo de coisa. Mas aqui, da mesma forma, ele está salvando aqui, ó, o PDF, o snapshot. O snapshot geralmente ele tira quando ele não consegue o acesso ao PDF na íntegra. Tá? Mesmo com o PDF na íntegra, ele costuma tirar esse snapshot. Mas o snapshot vai ser importante para aqueles casos onde a gente não consegue o PDF na íntegra, porque vai ficar sempre um link de quando eu precisar ir acessar o artigo, pelo menos aquelas informações básicas também da página, do abstract, vão estar disponíveis. E aí, eventualmente, se eu conseguir algum tipo de acesso, algum proxy, ou de repente o artigo passa, né, às vezes tem um período de embargo, o artigo passa a ser gratuito, novamente eu consigo baixar ele depois na íntegra. Mas tá aqui, tá vendo? À medida que eu vou salvando lá na página, na web, ele vai me mandando para cá. E aí, nesse caso, ele já fez todo o tratamento dos metadados, ó, tudo automático, eu não estou fazendo nada. Tá? Agora, tem uma outra opção também que é o seguinte, se eu voltar lá, vou até atualizar aqui a página, normalmente o Google Acadêmico ele dá essas apresentações, tem 582 mil resultados, mas ele sempre dá essa apresentação de, sei lá, 10 por página aqui. Tá? Aí o que vocês reparem aqui, ó, o ícone até atualizou aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, olha o que ele vai fazer, porque a gente estava trabalhando naquela lógica de um único artigo, que era esse daqui, tá? Mas eu estou fazendo uma busca bem aberta, tá? Estou fazendo um levantamento preliminar. Se eu clicar aqui, ó, olha o que ele faz. Ele está fazendo a varredura já de todos os artigos que tem nessa página web. Acredito que são 10 registros, né, como um padrão do Google. Claro, fica muito mais fácil, eu posso selecionar todos, se todos forem de interesse, e salvar. E essa identificação do HTML é porque provavelmente ele vai conseguir importar também o arquivo PDF. Nem sempre é uma garantia, porque o Google também é só um agregador. Mas o registro em si vem comigo. Tá? E aí, claro, eu posso escolher alguns em específico ou não, e dou OK. Ele vai salvar na minha biblioteca, vai aparecer aqui o processamento, e isso tudo vai ser jogado depois lá no Zotero, tá? Tá fazendo aqui, ó, processo. Então, assim, é aquela história. O que um aluno faria? O que é um jeito mais rápido? Fiz a pesquisa no Google, claro que usando os termos corretos, né, a terminologia correta da busca, apareceram os resultados. Eu faço pelo clique do plugin do browser, eu já faço ali a seleção do registro que eu quero de uma vez só. Não preciso entrar em um por um e ver se tem um PDF. Geralmente, a partir dali já fica bem visível o que eu posso importar nesse formato de importação do atacado. Bom, ele está processando aí, mas esses 4 registros aqui eventualmente vão aparecer, já estão aqui, ó, na biblioteca do Zotero, tá? É isso aí, isso é muito mais fácil de fazer, né, essa importação no atacado. Tem uma coisa que eu gosto de fazer também, assim, que as pessoas às vezes esquecem também, porque assim, é muito comum, por exemplo, fazer na área de humanas levantamento por livros. Então, assim, a Minerva, né, que é o catálogo da FRJ, então aqui, ó, quer ver? Bruno Latour faleceu hoje. Eu posso fazer uma busca, tá, aqui qualquer, e aí, assim, eu estou dando a Minerva como exemplo, mas eu poderia fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, que vocês vão ver, em qualquer outro catálogo de biblioteca similar a esse. Se vocês entrarem na biblioteca catálogo da USP, catálogo de qualquer universidade, Harvard, geralmente eles funcionam esse tipo de operação, o Zotero entende dessa mesma forma que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo os resultados? Ó, 54 resultados, mas mesma coisa, dividido em páginas de 10. Essas 10 primeiras, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui o ícone? Eu clico no ícone,
e ele já faz a varredura dos 10. E aí, eu gostei, me interessa incluir na minha biblioteca esse aqui. Eu dou OK, ele vai preparar. Aí olha que interessante, o ícone do livro, ó, tá vendo? Ele já entende que é um livro. E vai aparecer lá na minha biblioteca. Aqui, ó. Tá vendo? Já bem... Os metadados até estão bem ok, porque assim, os metadados são... a catalogação que foi feita lá no FRJ, ele consegue importar. Se vocês fizerem isso em qualquer outro site de biblioteca dessas universidades, pelo menos as universidades são os sistemas de busca mais tradicionais, pelo menos de livros, a gente consegue importar também. Aí, esse caminho acho que facilita bastante, porque, claro, a gente está muito, dependendo da área, a gente está muito ainda acostumado com o artigo padrão, o artigo acadêmico, mas tem muitas áreas de conhecimento que trabalham mais com livros. E aí, por exemplo, você não tem bases de livros, porque os livros são publicados também em editores que às vezes fogem também até das editoras acadêmicas. Pode ser um livro, o próprio Bruno Latour, às vezes é o cara que já extrapola até a academia, você vai ter digamos assim, uma companhia das letras, de repente tem um livro ali que é muito utilizado, cientificamente falando. E aí é difícil você extrair esses dados. Aí, assim, uma maneira simples de fazer essa varredura é usando um catálogo de biblioteca. Outro caminho seria, de repente, no Amazon, a gente estava, aquele exemplo estava até aberto aqui, ó, Caliban e a Bruxa, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo que ele interprete como uma página web, inicialmente, mas depois fica fácil de depois, eu editar esse registro lá na biblioteca do Mendeley. Então, assim, esses catálogos que a gente usa normalmente, catálogos universitários ou o Amazon, né, que é o grande concentrador, talvez até tipo estante virtual, mas vai funcionar da mesma forma, porque ele vai interpretar uma página web e o robô vai fazer aquela varredura para entender aqueles metadados que estão ali e vai te oferecer da mesma forma. Vamos voltar aqui para um modelo mais tradicional. Então, o PubMed estava aberto, tá? Aquela mesma pesquisa, Zika. Vou até desselecionar aqui. Deixa eu ver. Eu tinha usado alguns aqui como exemplo. Não, beleza. Aí, tá vendo? PubMed, fiz uma pesquisa, Zika, 10 mil resultados, mas, tá vendo? Páginas, geralmente, com 10 resultados por página. Eu vou lá, clico, ele vai varrer os 10. E aí eu posso selecionar qualquer um ou todos, dou OK, o registro vai para a minha biblioteca. Assim, esse é o caminho mais fácil, assim, não tem nada mais fácil do que isso. É porque eu estou fazendo um caminho cronológico de explicação do processo, mas, claro, se eu estivesse dando um treinamento rápido para um aluno, para vocês mesmos, assim, uma coisa mais superficial, a primeira coisa que eu ia dizer é o seguinte, galera, instala o Mendeley, o Zotero, e instala automaticamente o conector e usa o conector. Qualquer tipo de adição de registro que vocês vão fazer na biblioteca, usa o conector, que é o jeito mais fácil. Ninguém vai fazer nada manual, tá? Mas aí o processo é isso daí. E aí, assim, ele vai processando e vai incluindo. Os 3 que eu selecionei já estão aqui. Isso aqui funciona, que eu falei, mostrei as bases. Se eu entrar em qualquer base lá, Scopus, aquelas bases principais, vai funcionar da mesma forma. A gente viu antes, vai ter sempre uma opção da própria base de você fazer uma seleção mais formal ali, de mandar os registros pro gerenciador, ou então uma coisa mais rápida, mais automática, que é usar o plugin, do que mesmo que a base ofereça a possibilidade de exportação de registro via BibTeX, via formato EndNote, via Hefman, mas usando o plugin eu acho que é mais fácil. Tudo que está na web, tudo que vocês estiverem pesquisando na internet é passível de ser incorporado via plugin. Aí, claro, isso vai valer para qualquer tipo de página. Vamos abrir aqui. Essa aqui já estava aberta. Vamos ver o que ele vai... A gente já tinha utilizado essa mesma página com uma outra possibilidade de importação. Ele vai fazer da mesma forma. Se eu entrar lá numa página de notícias, eu posso selecionar uma página individual qualquer. G1, pista fechada e tal. Eu abro aqui a notícia. Essa notícia, qualquer notícia é importante para a pesquisa. A página está completa aqui, está aberta na íntegra, e eu vou fazer aqui a incorporação via plugin. Tem uma dúvida, às vezes, que o sistema, quando ele não consegue interpretar do que se trata o tipo de documento, ele vai, de repente, colocar como um documento genérico. Ele não vai saber se é exatamente um artigo científico, ou um livro, ou uma partitura. Se ele conseguir identificar através de metadados, ok. Isso está tudo ali ocorrendo nos bastidores, a gente nem vê.
mas se ele não conseguir identificar, ele vai fazer a importação como um item genérico, mas vai fazer a importação de qualquer forma, tá aqui, ó. Tá? E aí depois cabe a nós fazer a edição aqui para ter a precisão do documento. Então, assim, tá vendo? Ele identificou como página web, tá? Que para mim tá super razoável. E aí depois eu trabalho aqui os itens, mas o registro tá aqui. Tá? Com o link, depois se eu precisar voltar, vai ter sempre a URL associada. Aí lembra também daquela história do tweet? Deixa eu pegar um tweet qualquer aqui, porque assim, de repente hoje, a gente pensando no que hoje seria muito comum das pessoas estarem pesquisando, conversando. Deixa eu ver aqui, vou pegar um tópico qualquer, só para a gente pegar um tweet específico. Vou pegar aqui, ó, não conheço a pessoa, estou pegando só aleatoriamente, tá? Repórter da Folha. Tá bom, aqui tem um tweet da Folha de São Paulo. Enfim, tá aí, tá? A página tá aberta. Aí o que eu vou fazer? Clico no ícone. Ele até mudou aqui o identificador, ó. Mas está lá, está salvando e vai mandar para a biblioteca. Padrão, batata. Se eu quiser mudar aqui, ó, também, eu quero mandar direto para a pasta. Seleciono a pasta, ele já vai fazer tudo bonitinho. Quiser botar tag, ó, coronavírus. E botar na pasta escola. Beleza, aí quando ele concluir, eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? Pasta escola, tá aqui o registro e o coronavírus como tag, tá? Bonitinho aí. Assim, é o jeito mais fácil, Pessoal da área de saúde, sei lá, tipo, BVS, PubMed, Bireme, Cielo, mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa. Deixa eu pesquisar aqui só para vocês dar essa percorrida também, mas assim, qualquer página web vai ser a mesma coisa, mesma possibilidade de importação. Zika. Na BVS, assim, eu não tenho certeza, mas depois vocês podem fazer o teste, porque ela dá esse ordenamento, deu 207 resultados, dá esse ordenamento de 20 por página. Não sei se alguma limitação vai dar, mas vamos ver. Quando eu clicar aqui, tá vendo? Ele não faz a seleção de todos, quer dizer, individualmente dos 20, ele vai fazer da página como um todo. Talvez isso não seja interessante para vocês, mas de qualquer forma, ele vai permitir, obviamente, que se faça a inclusão individual. Aí vocês podem selecionar qualquer um aqui e vai abrir, né, uma página individual do artigo. E aí aqui sim ele consegue fazer numa boa, que ele já identifica até pelo próprio ícone, eu sei que é um artigo, tá? Tem aqui também, assim, a gente vai ter que avaliar depois, que assim, o importante é fazer, né, o ajuste dos registros aqui. Aí depois identificar o que ele conseguiu incorporar de PDF ou não. Então aqui, dessas importações que a gente fez aqui nesses últimos exemplos, eu consigo visualizar aqui, ó, os PDFs, pelo menos desses 3 aqui, mas dos outros. Claro que assim, desconsiderando aqueles que a gente pegou de página web, mas dos artigos formais mais tradicionais, ele não traz o PDF necessariamente. Mas aí aqui, ó, por exemplo, aqui, o que eu poderia fazer? Tem o texto completo. Aí eu posso fazer um processo de salvar o arquivo PDF e depois fazer um upload associado. É porque ele está abrindo aqui como fosse uma página HTML, um texto visível, mas não tem o arquivo PDF necessariamente. Mas se eu botar aqui, ó, deixa eu ver o que ele faz. Ele vai salvar, acho que como notícia. É uma opção também. No caso específico da BVS, tá? Só a guisa de exemplo. Mas o pessoal da área de saúde depois pode testar e sempre buscar essa possibilidade de conseguir o PDF associado ou não. Tá? Mas de qualquer forma, o registro aqui. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui naquele exemplo que aí eu me dei conta também de uma coisa aqui, ó. Eu fiz a inclusão na biblioteca dessa página aqui, uma página web, ó, da Pneu História, o evento aqui. Isso aqui, o que ele me deu? Ele me deu o snapshot. O snapshot nada mais é do que um direcionamento para o próprio link, é o link da página, tá? Mas o que eu poderia fazer aqui, ó? Clica com o botão direito e faz o print, imprime, aí salva como PDF. Aqui eu estou fazendo pelo próprio browser, tá? Claro que não vai ficar uma coisa assim, ó, perfeita, assim, bem diagramada, igual um artigo acadêmico tradicional, mas é uma possibilidade. Vai ficar muito grande, porque acho que ele está em posição, reconheceu 19 páginas, porque o artigo é longo. Mas salva aí o PDF e faz o processo depois tá vendo? O PDF está aqui. Salva. Depois posso fazer um processo de incorporação associada. Tá?
Assim, esse é um caso bastante específico, mas eu falei, a possibilidade seria essa. Então tá aqui, ó, pneu estoura. Vou fazer uma associação do PDF aqui, ó. Como eu tô com arquivo propriamente, aí eu seleciono aqui e ele vai fazer o upload e vai associar ao registro PY, tá? Aí depois, se eu precisar trabalhar aquela coisa de abrir o arquivo no próprio editor do Zotero, fazer aquelas seleções, vai ficar mais fácil, né? Então, assim, são esses caminhos aí possíveis. Bom, eu acho que eu, pelo menos, peguei, assim, o basicão, mas a ideia primordial é que façam a instalação do plugin Zotero Connector, e é um plugin que vai permitir que vocês façam a incorporação de qualquer coisa que esteja na web, tá? Se ele conseguir interpretar isso de uma maneira adequada, pegando os metadados que estão ali nos bastidores, e se os metadados estiverem bem organizados e descritos, ótimo, porque isso tudo vai ser incorporado na biblioteca da melhor maneira. Mas mesmo que isso não aconteça, vocês podem fazer a inclusão do registro e depois editar manualmente. Esse é um modelo mais simples e fácil de fazer adição e povoar a biblioteca. Para quem está começando do zero, ou que está dando continuidade a algum tipo de trabalho, ou dando indicação para os alunos, tem que instalar o conector. Quase obrigatoriamente tem que instalar o conector, porque de outro modo vocês vão ter que fazer da maneira artesanal, manual, vai dar muito mais trabalho, tá? Bom, então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.